aí, gente, professor Jonatas Peralta na área. Seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje nós vamos continuar nossa aula sobre matrizes. E hoje a gente vai falar de algumas matrizes de caráter especiais, que são matrizes que recebem alguns nomes específicos, ok? Então vamos lá para a aula. Gente, a primeira matriz que a gente vai falar é a matriz linha. O que é que vem a ser uma matriz linha? Uma matriz linha é toda matriz do tipo 1 por n. O que quer dizer isso, professor? É toda matriz que tem uma linha e n colunas, ok? Eu posso ter várias colunas, mas só vou ter uma linha. A segunda matriz é a matriz coluna, que é toda a matriz do tipo m por uma. Ou seja, eu posso ter várias linhas, mas uma única coluna. E a matriz nula. O que é que vem a ser a matriz nula? É toda a matriz, gente, que os seus elementos são iguais a zero. Ou seja, tudo que está lá dentro da nossa tabelinha vai ser zero. Ok? Exemplos para isso? O exemplo A. Aqui nós temos uma linha e 4 colunas. Então, uma matriz linha, de ordem 1 por 4. Uma linha e 4 colunas. Temos a matriz B, onde nós temos 3 linhas e uma única coluna. Uma matriz de ordem 3 por 1, que vamos chamar de matriz coluna, com 3 linhas e uma coluna. E vamos ter a matriz C, uma matriz 0, 0, 0, 0, 0, que é uma matriz de ordem 2 por 3, que diz que temos 2 linhas e 3 colunas. E é uma matriz nula porque todos os seus elementos são iguais a zero. Ok? Continuando, a gente vai ter a matriz quadrada. E na matriz quadrada, a gente vai também identificar duas coisas, tá? Que é a diagonal principal e a diagonal secundária. Mas o que vem a ser essa matriz quadrada, professor? Nada difícil, tudo tranquilo, gente. Uma matriz quadrada é toda matriz do tipo n por n. O que quer dizer isso, professor? É uma matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Nada mais e nada menos. E aqui eu botei uma matriz genérica. Lembra da aula anterior? Uma matriz genérica eu posso ter essa representação, mas aqui eu coloquei ela quadrada, sem ser de ordem m por n. Eu coloquei de ordem n por n, porque o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Então não tem conveniência eu fazer m por n. Aqui o certo é n por n, ok? Ou seja, número de linhas igual ao número de colunas, matriz quadrada. E aqui a gente vai destacar duas coisas, diagonal principal e diagonal secundária. O que vem a ser a diagonal principal, professor? A diagonal principal é o conjunto de elementos que tem os índices iguais. Isto é, o A e J tal que o I é igual a J. Ou seja, gente, toda vez que eu tiver os índices I e J iguais, é o nosso diagonal principal. Aqui na nossa matriz eu destaquei a diagonal principal. Olha aqui, ó, o índice, lembrando que sempre aqui, ó, o AJ, vou apagar aqui que eu errei. O A e J, isso quer dizer que o I é a linha e o J a coluna. Aqui eu tenho, ó, o A11 na primeira linha, primeira coluna. O A22, A33 e o ANN. Esses são os elementos da nossa diagonal principal. Porque aqui a gente tem que o índice I é igual a J em todos esses elementos. Ok? E a nossa diagonal secundária é o conjunto dos elementos que tem a soma dos índices igual a N mais 1. Ok? É o A e J, tal que o I mais J é igual a N mais 1. Na prática, você vai ver que isso não é difícil. É bem fácil a gente identificar a diagonal principal e a diagonal secundária de uma matriz quadrada. Essa definição é para toda matriz quadrada. Apenas as matrizes quadradas, gente, que vai possuir diagonal principal e diagonal secundária, ok? E vamos ao primeiro exemplo aqui. Eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. E eu quero identificar os elementos da diagonal principal. Lembra, a diagonal principal é todos os elementos em que os índices são iguais. Ora, vamos destacar aqui, gente. A nossa, na prática, a diagonal principal está aqui, ó. Essa diagonal. Aqui é o A11, o 4, o A22 e o 3, o A33. Então, nossa diagonal principal
principal vai ser igual aos elementos 8, 4 e 3, ok? E a nossa diagonal secundária é os nossos elementos menos 7, 4 e menos 1. E pronto, acabou. Bem fácil, bem tranquilo. Na prática é só fazer isso. Você pode tanto identificar para as matrizes de ordem 2 por 2, de ordem 3 por 3, aqui é o nosso exemplo, e de ordem 4 por 4 também, sem nenhum problema, ok? Então, essa vai ser a nossa diagonal principal e diagonal secundária, para matrizes quadradas apenas. Beleza? E vamos continuando? Vamos ter a matriz diagonal. Professor, o que vem a ser matriz diagonal? Olha o conceito. É toda a matriz quadrada, em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Primeiro de tudo, é toda a matriz quadrada, ou seja, uma matriz diagonal, ela é sempre quadrada, em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são zero, ok? Vamos entender aqui. Vamos fazer um exemplo prático. Eu vou ter a seguinte matriz, a matriz 3, 0, 0, menos 2. Essa nossa matriz aqui é uma matriz de ordem 2 por 2, quadrada, onde a diagonal principal é 3 e menos 2, e os elementos que não estão na diagonal principal é 0. Por coincidência, aqui na matriz 2 por 2, a nossa diagonal secundária são os elementos 0 e 0. Então, satisfaz a nossa definição de matriz diagonal. Um exemplo B seria o seguinte. Eu vou fazer uma matriz 3 por 3 e tem os seguintes elementos. 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Aqui temos uma matriz quadrada de ordem 3 por 3 e diz o seguinte: a nossa diagonal principal são 4, 1, 2. E os nossos elementos que não estão na diagonal principal são todos zeros, ou seja, isso daqui é uma matriz diagonal, ok? Uma matriz diagonal. Todos os elementos aqui da diagonal principal e temos os outros elementos que não são valores em si, são que valor nulo, são zero, ok? Então, isso é a nossa matriz diagonal. E por último, não menos importante, a matriz identidade. O que vem a ser a matriz identidade, gente? A matriz identidade é toda a matriz diagonal, ou seja, é uma matriz diagonal. O que quer dizer isso? Que nós vamos ter uma diagonal principal e os outros elementos vão ser todos iguais a zero. Em que os elementos, agora aqui que está, em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Ou seja, diferentemente lá na diagonal principal, na matriz diagonal, em que a diagonal principal poderia ter qualquer valor, na matriz identidade não. Na matriz de identidade vai ser uma matriz diagonal, no entanto, os elementos da diagonal principal sempre vai ser igual a 1. Exemplo, gente. A gente vai ter o seguinte. Uma matriz, começar 2 por 2, vai ser 1, 0, 0 e 1, ok? Aqui é uma matriz identidade, de ordem 2. Gente, normalmente a gente denota a matriz identidade pela letra I e a ordem do lado. Aqui, ordem 2. O que quer dizer isso? É uma matriz identidade de ordem 2, ok? E aqui a gente tem a diagonal principal sendo os elementos 1, 1 e o restante 0, ok? A gente vai ter também a de ordem 3 por 3, que vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Observa, gente, que aqui nessa nossa matriz, nossa diagonal principal é tudo 1. E aqui a gente vai chamar de I3, quer dizer a matriz identidade de ordem 3, ok? Você vê em algum livro, em algum lugar, em alguma questão, esse I3, I2, I4 ou I5 quer dizer matriz identidade
com a sua respectiva ordem, ok? E a gente pode fazer também aqui cada 4×4, sem problema nenhum. Vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Vai ser 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. E aqui a nossa matriz identidade de ordem 4, ok? E 4. Isso quer dizer a matriz identidade de ordem 4. Observa aqui a nossa diagonal principal com todos os elementos igual a 1 e o restante nulos. Ok, gente? Então, essa foi a aula de hoje. No próximo dois vídeos seguintes, nós faremos exercício com esses conceitos iniciais, ok? Então, até a próxima. Aproveitem a aula e espero que tenham entendido. Valeu, gente!